Tem uma questão que eu acho que é interessante, que na minha experiência pastoral, eu tenho notado bastante no dia a dia, inclusive nos aconselhamentos, também no IALT, na parte da capelania do IALT, neste sentido. É a coisa do não assumir as responsabilidades. Porque quando você coloca um mau entendimento sobre esta questão do que é realmente a vontade de Deus e do que Ele, pela sua vontade, já deliberou que sejam coisas concernentes ao arbítrio humano e afins, nós estamos culpabilizando Deus, no sentido de que estamos colocando Ele no banco dos réus, colocando Deus no lugar que deveria ser do opositor das nossas almas. É mais ou menos aquela questão lá de Adão e Eva, em certo sentido, né? A mulher que tu me deste, Senhor, me fez pecar, ou a culpa foi da serpente, ela me fez pecar, mas a de Adão é muito forte, né? Porque se Eva coloca a culpa em Satanás, e Adão coloca a culpa aparentemente em Eva, mas no final das contas está culpabilizando é Deus, né? A mulher que tu me destes, né? Essa coisa de o homem atribuir a Deus o que é da sua responsabilidade. E isso coloca, evidentemente, tenta colocar Deus na fogueira, né? E cada um chega às suas ilações em relação a isso aí. Mas o fato é que eu tenho notado também, pastor Arthur, que este não assumir as responsabilidades se deve a N fatores. No nosso universo mais eclesiástico, a questão também que me vem à mente é o mau entendimento sobre textos e especificamente, inclusive, sobre o significado e sentido de algumas palavras bíblicas. É óbvio que uma coisa é o significado de uma palavra X ou Y, o entendimento da semântica da palavra, e outra coisa é a prática desta palavra, né? Como esta palavra realmente tem em seu sentido e seu uso comum, em sua ideação, etc. Então, eu noto, por exemplo, algumas pessoas atribuindo para Deus questões a partir, como você mesmo já disse, do micro. Como se explica isso a partir de tal e tal? Claro, cai também para as questões de ordem política, enfim, tudo aquilo que necessariamente nós vamos lidar no dia a dia. Como é que podemos diminuir este mau uso de alguns entendimentos bíblicos, de algumas palavras isoladas? Bata um pouco mais, fale um pouco mais sobre como precisamos entender esse todo, principalmente neste mundo onde, além de tudo o que já foi falado, estamos nessa era pós-Deus, onde não se importa mais se Deus existe, se Deus não existe, se é verdade mesmo o que está sendo falado ou não. Basta você ter um pouco de grife e o camarada se torna até, de certa forma, canônico, né? Recentemente teve um desses de grife que em um mega evento criou uma espécie de sola referência, né? Sola referência, né? Dizendo que para você conhecer a verdade você deveria buscar esses teólogos de grife que temos hoje no mundo. Isso é muito estranho, até porque a gente parte do pressuposto de sola escritura, mas isso é uma conversa fiada, porque a gente coloca, quando eu digo a gente, essa turma, né? Na verdade, coloca Calvino, coloca Zwingli, coloca Lutero, coloca os de hoje, evidentemente, os pais reformadores, os antecessores também, como canônicos, certo? E nos esquecemos de que os canônicos estão ali nas Escrituras. Então, como é que se dá toda essa questão? Principalmente, repito, por essa questão de entendimentos teológicos que vem a partir de, às vezes, não é nem de textos isolados, mas de palavras isoladas. Veja só, é como nós estávamos falando no outro momento, Ronaldo.
como é que diz, como é que a gente engendra o método lógico indutivo? Veja, o método lógico indutivo é a Bíblia. Ler. Nós vamos fazendo do micro ao macro através de inferências fortes, suficientemente fortes. Então, por exemplo, você tem em alguns momentos na Bíblia alguns textos que parecem sugerir que Deus está fora não tem um controle devido, tá certo? E isso é obviamente se você decide a partir desse texto que Deus não tem o controle devido a todas as coisas, então você não entendeu bem quem é Deus, tá certo? Quer dizer, há um problema aí de inferência, né? Ou seja, você está inferindo algo que muito certamente o texto não está dizendo. Por quê? Porque não tem sentido eu falar num Deus onipotente que não tem domínio sobre todas as coisas. Não existe isso. Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é eu dizer, partindo pelo processo contrário, tá certo? Do macro para o micro, que Deus, porque é soberano, ele detém o controle e a vontade dele é que o pecado, por exemplo, aconteça. Porque ele tem um plano maior, ou seja, por que motivo for. Então, isso é um problema. Há um problema aí, veja. O problema é, eu pego um texto, nesse texto, eu vou fazer uma inferência, uma série de inferências para tirar uma ideia geral. Você vê Deus, por exemplo, não perdoando Acã, porque roubou uma capa e não era para tirar nada de Jericó. A ordem foi pena de morte. Tá certo? Por que não houve isso com Davi? Veja. Compreende? Por que isso não aconteceu com Davi? Deus tem 2 pesos, 2 medidas. Aí você pode, veja. Essas são questões que você, quando faz subindo, você vai tirando como é que eu posso dizer? Suas conclusões. Está lá no texto que Davi foi adúltero e assassino. Mas você não vê uma ordem explícita de Deus mandando matá-lo. Isso tem uma série de motivos que não aparecem explicitamente na Bíblia. Por exemplo, vou dar um possível. Deus quis ensiná-lo, fazendo-o passar por algo pior do que a morte. É possível? É. Davi veria amigos morrerem, filhos degladiando-se, disputas terríveis no seu reinado, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus. E aquilo para ele, a vida não foi flores, viu? Nem um mar de rosa. A vida foi passar eventualmente por tormentos que ele preferiria talvez nunca ter passado. Com o filho que ele mais amava, Absalão, com o outro filho lá, não é? Que violentou a meia-irmã dele, com disputas com o seu capitão da guarda, que era um homem sanguinário, o Joabe, e etc. Não é? Eu estou dizendo que eu estou afirmando que Deus não exigiu que Davi morresse por causa disso que eu elenquei. Não, eu estou sugerindo. Entendeu a diferença? Veja, a diferença é esta. Compreende? Eu não estou afirmando nada. Eu estou sugerindo, levantando como hipótese. Até porque outros reis fizeram pior, muito pior que Davi, e Deus também não mandou matá-los. Deus disse: olha, faça um levante aí e acabe com a vida de Acabe, né? Destrua Acabe. Acabe com a vida de Onri, acabe com a vida de Acais, destrua a vida. Deus não fez isso. Esses homens foram sanguinários, idólatras, a pena era a morte. Manassés, a pena era a morte. Então veja só, por que eu estou dizendo isso?
Parece que Deus tem 2 pesos, 2 medidas. Se você for fazer uma leitura seca, o que é uma leitura seca? É aquela que parte secamente do geral particular. Entendeu? Faz uma leitura seca, aí você não encontra a resposta. Você diz, não, Deus é soberano, a vontade dele é perfeita, ele sempre impõe sua vontade, mas não aconteceu aqui. Aí o que acontece? O camarada não descobre a resposta, sabe para que ele faz? Ele joga para o inefável, entendeu? Ele joga para o indizível, ele joga para o inescrutável. Porque esses textos não são fáceis, meu querido, de você responder, ou de você interpretar. E eu não estou falando de análise gramatical no hebraico, entendeu? Eu estou falando da ideia redacional. São coisas distintas. Todo mundo ali, isso é uma exegese. A primeira coisa que vai fazer é uma análise gramatical. Isso aí é fundamental, é importantíssimo. Mas o que eu estou falando é a redação, é a ideia do texto, da peça mesmo. Entendeu como é? O texto ali, veja, para que eu chegue naquele texto, daquele texto, quer dizer, para que eu parta dele e chegue no geral, eu preciso respeitar nuances, outras, que muitas vezes nós não temos acesso por causa do nosso orgulho. Nós estabelecemos aqui a questão geral. Essa questão geral estabelecida ela serve como paradigma de leitura e de análise, e a partir dela que eu leio o micro. É óbvio que eu vou ter confusão, entendeu? Mas se eu parto do micro e chego ao geral, eu teria uma percepção mais sensível às diferentes nuances do que a Bíblia está dizendo. Opa! Deus pode trabalhar diferente do modo ali? Pode. Mas até aqui, ele só tem trabalhado do modo A. Quer dizer que ele pode trabalhar do B também? Meu querido, ele pode trabalhar do B até o Z. Veja, nós temos essas nuances, Rinaldo, que no processo inverso de interpretação, o camarada não tem. O que foge do funil que ele colocou, do geral particular, o funil para baixo, o que foge do funil, para ele é um erro. Você está entendendo? O que foge do funil, para ele é um erro. Está errado. Sim. Veja, e o contrário? O contrário é diferente, viu? Quando você coloca para cima, quando você coloca do particular para o geral, porque você vai englobando. Eu não sei se a pessoa que está me assistindo, ela está entendendo o que eu estou dizendo. Veja, quando você pega o cone ou funil para baixo, você vai subtraindo. Está me entendendo? Você vai tirando, até ficar um único veio. Esse veio, normalmente, ele tem que... Veja, para que eu veja aqui, entenda, para que eu veja assim, a minha visão vai estreitando para que aquilo ali coadune-se com o que eu tenho aqui, no geral. Então, para que eu coadune, veja, eu não sei se eu estou fazendo entender. Esta visão do geral para o particular, ela vai estreitando a percepção, e tem que ser assim, na metodologia dedutiva, tem que ser assim, porque você quer a análise do micro, certo? Só que existem nuances que escapam. E quando você olha o contrário do texto para você retirar, formular questões, você vai agregando outros exemplos. Você vai comparando. Você vai somando. É o contrário. Então eu olho pelo fundo do funil e tenho uma visão mais ampla do tudo. Esse é o objetivo fundamental de você interpretar a Bíblia. Por quê? Porque se você interpreta somente do micro, você vai ter que impor o conceito geral nos particulares. Sabe o que acontece? Eles não vão conversar entre eles.
Eles não vão conversar. Você vai dizer, Deus é soberano, tá certo. Aqui ele deixou, aqui não. Como é isso? Não sei, meu irmão. Só sei que é inefável, é indizível, é indescritível, tá entendendo? Tá lá na área da eternidade, entendeu? Então, mas aqui diz uma coisa, aqui está dizendo outra. Sim, meu filho, mas no geral é isso. O geral é que Deus é soberano. Sim, mas ele está dizendo que aqui pode e aqui não pode. Como é isso? Ele está dizendo que aqui pode e aqui não pode. Ah, meu irmão, isso é indescritível, é indizível, entendeu? Isso aí não tem como. Os textos simplesmente não vão conversar. É por isso que eles não conseguem entender que mundo é mundo. Entendeu? Todas as pessoas são todas as pessoas. Romanos 5,18 diz assim: porque ele encerrou todas as pessoas, todas, debaixo da condenação, para com todas as pessoas usar de misericórdia. Esse texto, nessa metodologia, não vai conversar com outros textos que parecem dizer que Deus escolheu uns, outros não. Eles não vão conversar. Aí o que é que se faz? O cara faz um malabarismo desgraçado para que este aqui se adeque àquele ali, para que ele caiba no funil, meu irmão, porque senão não entra. Você está entendendo como é? E a visão e a percepção, a metodologia lógico-indutiva, ela vai agregar os dois e dizer assim, olha, nem sempre o resultado é exato, não. A especulação, não é, de um autor bíblico, quando ele dá uma palavra, não pode ferir fundamentos, ideias fundamentais sobre Deus. Por exemplo, ele não pode dizer que Deus é sumamente justo e ama menos do que eu. Como é que Deus é sumamente justo e ama menos do que eu? Porque se eu sou chamado a amar o meu inimigo, presta atenção, veja só. Eu sou chamado a amar o meu inimigo. Não é isso que Jesus diz? Jesus diz assim: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Eu sou chamado a amar meu inimigo. Eu digo, olha, você tem que amar, viu? O ímpio. Você tem que amar. Você tem que amar quem lhe persegue. O camarada está lhe perseguindo de maneira demoníaca, mas você tem que amá-lo. Né? Amar não quer dizer andar com ele, mas tem que amá-lo, orar pelo que persegue. Aí na mesma pregação, depois eu digo assim, Deus odeia, viu? Deus odeia o pecador. Isso conversa entre si, veja só que coisa. Como é que eu tenho que amar e Deus não? Se é sumamente bom, ele ama menos do que eu. Eu amo mais que ele. Então veja só, essa confusão, não é? Essa confusão, ela se dá por causa da maneira como está se lendo a Escritura. Compreende? E isso é o que nós estamos debatendo aqui, a partir daquele verbo inicial que você falou, da soberania. O problema é o conceito de soberania. Tá certo? Ou seja, ele entende que a soberania é Deus controlar até o momento dos eleitos. É isso. Tudo bem, mas se você leva esse ponto às últimas consequências, Deus está controlando todas as vontades. Inclusive as vontades que são contrárias a ele e àquele que ele ordenou. Ora, se Deus ordena algo e ele controla a vontade que vai de encontro àquilo que ele ordenou, ele está ordenando aquela vontade que vai de encontro àquilo que ele mesmo ordenou. Ele está em contra a natureza dele. Compreende? Então isso é destruir um fundamento. Qual é o fundamento? De que Deus é sumamente bom, Deus é amor, Deus é onisciente. Está destruindo esse fundamento. Como é que eu posso dizer que Deus é sumamente bom se ele age de maneira esquizofrênica? Veja, está entendendo? Aí, quando você conversa com um indivíduo que defende isso, ele simplesmente joga para o inefável, o indizível, o inescrutável, e acha que resolveu o problema. Entendeu? Ele não resolveu o problema, ele piorou o problema. Agora, o que me dá nos nervos não é isso. Porque, como você bem disse, Linaldo, nenhuma forma de interpretação
é perfeita, é como a Bíblia. Claro que há lacunas, porque há lacunas no nosso pensamento, há falha no nosso pensamento. Agora, eu não tenho algumas respostas. Acuso ou denuncio ou confronto alguém que diz que aquela teoria responde tudo. Aí porque o confronto, o acuso, então nós que fazemos isso somos irresponsáveis, mau caráter, né? Entendeu? Bandido, canalha, né? Entendeu? Somos mercenários, queremos, né, o mal do próximo. Isso aí é uma artilharia, assim, um pelotão de fuzilamento de dentro que você não encontra paralelo nenhum no meio secular. É uma coisa inacreditável. É a feita daquela questão de Paulo e assim, o fato de Paulo estar pregando, Paulo não dizia que ninguém era feio. Paulo falava da sua mensagem cristã, mas qual era a solução? Não, nós temos que matá-lo. Ele tem que morrer. Entendeu? Ele não pode estar falando isso. Nós temos que matar esse sujeito. Destruir a reputação dele. Acabar com a vida dele. Nós temos que colocar para as autoridades que ele é um terrorista. Ele é um camarada que está arrebentando. É o perturbador do mundo. O oficial romano, quando vai conversar com Paulo, o governador, diz: és tu que perturbas o mundo. Veja o que chegou no ouvido do homem. Chegou no ouvido do homem que Paulo era um terrorista, está entendendo? Era um perturbador, era um insurgente. Ele queria acabar com o Império Romano, entendeu? Destruir, matar César. Você está entendendo? Quer dizer, é isso que a gente vive hoje. Nós vivemos isso hoje em dia. É uma coisa inacreditável, entendeu? E as pessoas que têm o compromisso com a verdade são líderes, são pessoas de bem, são homens de Deus, entendeu? Eles precisam posicionar. Fazer o que pensa, fazer o que acha. Muita gente está falando soberania de Deus sem acreditar, viu? Na soberania. Nós estamos dizendo o que é que acreditamos da soberania de Deus. Deus é soberano? É. Mas tem pessoas dizendo: não, Deus é soberano apenas para agradar leitores e ouvintes. Ele mesmo não acredita naquela soberania que ele professa, não é? É interessante também que eu fui me recordando e me lembrando e ponderando algumas coisas. Por exemplo, quando nós utilizamos o método hermenêutico histórico-gramatical, né, a partir da ideia, inclusive, dos reformadores. Se nós utilizamos aqueles tipos de análises, né, mais comuns, do tipo léxica e sintática, contextual, cultural, teológica, enfim, não temos como negarmos, fazendo uso de tais. Veja, não tem como analisarmos 1 Coríntios 12, 13, 14 e outros textos e contextos em relação aos dons espirituais e chegarmos a uma conclusão de que eles cessaram. Não há como. É por isso que me preocupa também um pouco o fato de que, por exemplo, alguns cessacionistas utilizam o método histórico-gramatical para uma série de coisas, mas quando chegam nestas passagens, justamente por esta questão conflituosa inevitável, acabam, no mínimo, burlando o próprio sistema interpretativo que arrogam ser, inclusive, de cunho canônico, né? Mas o que eu também fiquei aqui pensando é porque no aconselhamento bíblico, quando nós estudamos algumas técnicas e, inclusive, métodos, como o método dedutivo, indutivo e um método mais analítico da coisa em si, em relação a alguns casos específicos, e vejam como esta conversa é interessante, em alguns casos que são mais conflituosos e que envolvem uma série de outras problemáticas nas redondezas do problema central, por exemplo, ou que tem problemas de ordem multifatorial, sinérgicos entre si, é interessante que é recomendado pelos grandes conselheiros
bíblicos que desenvolveram uma coisa mais técnica, mais clínica, entre aspas, que se resolva os problemas maiores depois de serem resolvidos os menores. Que a construção seja a partir, um pouco, né, em certo sentido, desta ideação mais amplificada e mais ideal em relação à hermenêutica bíblica. Mas eu quero trabalhar aqui uma questão que eu espero também que, ao máximo, pelo menos, quem nos acompanha possa entender o espírito daquilo que estamos trabalhando. Eu tenho já dito, tenho notado há um tempo, que o quantitativo de pessoas que Deus tem utilizado de fora do meio evangélico, protestante, institucional, da igreja CNPJ, CEP, quantitativo de pessoas que nós entendemos às vezes ser até totalmente fora de qualquer perspectiva cristã, o quantitativo de pessoas assim, sendo utilizadas por Deus, tendo compreensões bíblicas extremamente sofisticadas e relevantes para o nosso tempo, tem crescido bastante. As razões disto podem ser muitas. Eu penso que também há um pouco de um momento onde Deus está trazendo certas ironias, né, na história da humanidade e da igreja, de modo geral. É aquela coisa de Deus estar usando a jumenta para repreender o jumento do profeta, certo? Essa coisa de pedras clamando. Como é que se dá isto, né, na sua perspectiva, biblicamente, em relação a este momento caótico do mundo, aonde, por exemplo, gente que se diz protestante, que são ditos, né, como reformados e tal, não trazem um posicionamento contundente sobre as questões necessárias ao nosso tempo, inclusive rompendo com o que os seus pais reformadores fizeram, né, por vezes, né. Uma falta de posicionamento claro, contundente, de quem nós esperávamos haver num momento como este, visto que muitos arrogam serem protestantes, né? Eu tenho visto reformados da periferia, não de grife, a turma mais assim, que estuda a teologia, que gosta da teologia reformada de uma forma ou de outra, seja quais forem as motivações, até se manifestando, falando alguma coisa. E em contrapartida, nós estamos vendo gente de fora do nosso arraial existencial, de modo geral, tendo posicionamentos claros, interessantes e extremamente iluminados por Deus. Como é que se dá isso? Porque na Bíblia a gente percebe claramente essas questões. Nós temos na Bíblia, inclusive, Deus repreendendo homens, profetas como Jonas, utilizando pessoas de fora do contexto ali, em certo sentido, da religiosidade e da religião de tal. Enfim, como é que se dá essa questão, visto que, repito, a jumenta tem repreendido os jumentos em nossos dias? É o que eu estava dizendo aqui antes. Assim, olha, quantas pessoas na Bíblia você lê que viram um anjo, por exemplo, um anjo? Poucas. Toda a história da Bíblia foram poucas pessoas que viram e tiveram contato direto com o anjo. Mas Cornélio teve, romano. Aliás, viu? No Evangelho, ninguém tem a fé de um romano. Não é? Ninguém. Não é isso? Ninguém. E Jesus, assim,
Eu não vi Israel inteiro, eu vi tamanha fé. Mateus 8. No livro de Atos você tem lá Cornélio, que o anjo chega para ele e diz assim: Deus viu as tuas esmolas. Ele está dizendo ali, Deus viu teu coração, teu sentimento, tuas intenções, Deus viu tudo. Ora, foi aquilo que causou a salvação de Cornélio? Ninguém aqui está dizendo isso. O que está se dizendo aqui é que o anjo chegou para ele e disse: Deus viu tuas esmolas. Foi isso? É isso ou não é? É isso que está lá dizendo. Deus viu as tuas esmolas. Pronto. E vai agora mandar Pedro, para Pedro vir aqui, vai chamar Pedro, estava em Jope, para ele vir aqui, dar uma palavra e falar contigo, e ele mandou alguém chamar Pedro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão de Deus usar e termos pessoas lúcidas fora, isso é bíblico. Isso é bíblico, isso está presente na Bíblia. Certa vez, Jesus disse que se eles viessem a se calar, as pedras clamariam. Uma pedra vir a clamar é algo extraordinariamente difícil, impossível. Mas Jesus disse isso. Isso mostra que a ideia da religião no nosso meio é muito mais forte do que nós imaginamos. Porque, por exemplo, o judeu de Jesus, em alguns aspectos, não aprendeu nada, veja. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu que havia gentios na história que agiram de maneira muito mais espiritual do que eles. E não foi um nem dois, não, foram vários judeus. Vários. E Mateus mostra Jesus iniciando o seu ministério na Galiléia dos gentios. Dos gentios. Né? Então, claramente. Com certeza, você vê uma série de homens e mulheres, não é? Na Bíblia, por exemplo, Ruth. Olha a postura de Ruth, entendeu? Em relação a Noemi. Veja, a postura de Ruth, lá no livro de Ruth. Ruth não era judia, era uma gentia, que tinha, obviamente, uma cultura gentílica. Deveria adorar outros deuses. Mas olha o que ela diz para Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isso veio de onde? Isso veio de uma gentia. Compreende? Pelos judeus da época, Noemi tinha morrido de fome. Você está entendendo? Ela morria de fome. Nem os parentes. Então, olha só. A parábola, né? Chamada parábola do bom samaritano. Claro que é um ensino categórico de Jesus sobre aquele nacionalismo religiosista do judeu, que achava que a raça pura, nos seus dias, para falar com Deus, eram os judeus somente. E Jesus quebra-lhes as pernas contando aquela parábola. E nessa parábola tem um judeu que é assaltado e espancado por ladrões. Passam por ele 2 levitas, e um desses levitas era sacerdote. Veja, da tribo dos camaradas que desde menino aprendiam a lei, viu? Que é a tribo de Levi. Ou seja, os mais instruídos na lei. Um passa de longe, de largo, o outro olha, se compadece de mentira e passa de longe. O que é que vocês querem dizer com aquilo? Veio um samaritano e ajudou o judeu. O que Jesus está falando o quê? Jesus está dizendo que vemos, sim, às vezes, exemplos melhores dos de fora. É isso que eu estou falando há dois momentos atrás. Eu falei, não se pode separar a ética e moral da teologia.
Agora, se uma teologia, se um pensamento, determinado pensamento, leva você a estar mais insensível com as coisas de Deus, a agir de modo insensível para com o próximo, a não ter sensibilidade para ver verdades fora do nicho onde você está, corra dela. Compreende? Corra dela. Porque está com cara de seita, seja ela qual for, no meio pentecostal, no meio reformado, onde for. Fuja dela. Só nós estamos certos. O cara não diz assim, ele não diz assim, certo? Mas tudo que ele faz e tudo que ele fala diz. De outro modo, mas diz. Nós somos os certos, né? Nós somos os eleitos, nós somos os separados, nós somos os... O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que pertence a uma classe especial, entendeu? Então, eu penso que a humildade, viu, meu querido, minha querida, não tem nada a ver com aparência, nada a ver com aparência, entendeu? Houve reis que eram homens duros na queda, aguerridos, iam para a guerra, mas eram humildes para reconhecer. Quer ver um desses? O rei Ciro, outro gentil. O camarada entendeu que foi enganado pelos seus ministros, fez uma lei por causa da sua vaidade, para todo mundo adorar a imagem dele mesmo, a ele. Daniel, a quem ele tinha uma consideração extraordinariamente alta, não fez, teve de ir para a cova dos leões por causa do edito que ele mesmo promulgou, influenciado pelos seus ministros, mas reconheceu. Passou a madrugada tentando juridicamente salvar Daniel, não dormiu, de madrugada saiu correndo para ir para a cova dos leões, triste, porque ele sabia que havia cometido uma injustiça, uma estupidez, com um homem inocente e bom, com alguém que era realmente um homem de Deus. Se não é a mão de Deus ali com Daniel, a desgraça havia sido feita, meu irmão, não é não? Observe. Daniel teria morrido destroçado pelos leões por causa da inveja. Você está entendendo? Se não é a mão de Deus, nem o rei pôde salvá-lo. Estratégia muito bem feita para destruir a vida de Daniel. O que é que eu quero dizer com isso? Ciro não é um exemplo bíblico de humildade, não? Não é um exemplo bíblico de consciência humana? Por quê? Escute só o que eu vou dizer. Nós não vemos uma comitiva de judeus que foi pedir para Daniel. Não estou dizendo que não houve. Mas se fosse algo expressivo, tinha entrado no texto. Uma comitiva de judeus chegou para Ciro e disse assim, rei, nós estamos aqui representando Daniel, não faça isso. Mesmo que ele fosse jogado no fosso dos leões, mas por que não foi? Entendeu? Porque eles deviam estar com medo, tentando preservar suas vidas, né? E aqui fica essa minha palavra, meu irmão, entendeu? Nós estamos vivendo uma época sui generis, mas na verdade sempre foi assim, só que hoje piorou, né? As pessoas que são contrárias, né, está lutando, batalhando em nome da fé, com seus erros e acertos, mas as pessoas que são contrárias são principalmente as de dentro, as que acham que a igreja institucional, como você disse, CNPJ, é a igreja. Entendeu? São pessoas que vivem dentro de um microcosmo, dentro de uma bolha, sabe, um microcosmo, e acha que ali é a epítome do reino de Deus na terra. E ninguém mais tem acesso às verdades de Deus, quando a Bíblia que ele professa
diz, através de inúmeros exemplos, justamente o contrário. Então é isso.